Olá, eu sou Hermínio Portes. A Lei Estadual Paulista, número 17.293/2020, revogou a isenção do IPVA que as pessoas com deficiências, PCD, possuíam. Essa é uma dúvida que começou a assolar a cabeça das pessoas que tinham essa isenção ou que estavam pleiteando. A partir de 15 de outubro de 2020, data que se tornou vigente essa lei no estado de São Paulo. Portanto, a fim de dirimir essas dúvidas e a pedido de Érica Martins, do escritório Auto Franquia de Avaré, escritório especializado em isenções há mais de uma década, e a fim de dar um pronto atendimento a seus clientes, ela pediu que fosse feito esse vídeo. Bom, vamos a um breve histórico sobre isenções. A isenção é nada mais do que a concessão de um benefício para o não pagamento de um determinado tributo, no caso o imposto, o IPVA. Existe um outro instituto jurídico que também possibilita o não pagamento de um determinado tributo, se chama imunidade. Tanto esses dois institutos jurídicos, tanto a imunidade quanto a isenção, levam o mesmo resultado prático, não pagamento de um determinado tributo. Qual a diferença? Quando o Estado estiver consignado que esse não pagamento estiver na Constituição Federal, se chama imunidade. Quando esse não pagamento decorrer de lei, se chama isenção. Pois bem, a Constituição Federal atribuiu a cada ente público, a cada esfera pública, nós possuímos 3 esferas públicas no Brasil: as municipais, as estaduais e a federal. Então, a Constituição Federal, ela atribuiu a competência para cada ente público de legislar sobre os tributos. No caso específico, pelo artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal, atribuiu a cada um dos 26 estados da federação a competência para legislar sobre IPVA. Isso significa que cada um dos 26 estados possui a sua regra própria sobre o IPVA. Esse vídeo, como a lei paulista, somente será atingido as pessoas do estado de São Paulo. Bom, pois bem, vamos a um breve histórico de quando surgiu a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência física, PCD. A origem dessa isenção foi com a Lei Estadual 13.296/2008. A Lei Estadual 13.296/2008 tem a seguinte redação no artigo 13. É isenta do IPVA a propriedade, o inciso 3, de um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física. Bom, com essa lei, está claro que foi atribuída a isenção apenas para as pessoas com deficiência física que tinham condições de dirigir o próprio veículo. Os não condutores não foram beneficiados com isso. Isso causou muita revolta, muita polêmica, porque a Constituição Federal proíbe a discriminação e isso de uma maneira ou outra discriminou os deficientes, a pessoas que são protegidas legalmente, que tem que ter a inclusão, que tem uma série de isenções fiscais, tem uma série de incentivos. Então, em virtude dessa polêmica, foi editada em 2017 a Lei Estadual 16.498, que alterou esse inciso 3. E ele passou a ter a seguinte redação. Artigo 13. É isenta do IPVA a propriedade. Inciso 3. De um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista. Então, foi inserido
A isenção para os deficientes que possuem deficiência visual, mental severa ou profunda ou autista. Por óbvio, um cego não pode dirigir, uma pessoa que tem uma doença mental muito grave também não pode e o autista também não. Então, daí se originou a expressão benefício, a isenção para os condutores e para os não condutores. Então é uma interpretação da lei, porque nela não está expressa falando que condutor tem direito, o condutor PCD tem direito e o não condutor PCD tem o direito. É uma interpretação. Os deficientes visuais, mentais e autista, por óbvio, como não podem dirigir e eles têm o direito à isenção, então eles serão os proprietários do veículo, mas não poderão dirigir. Então, outras pessoas que irão dirigir o veículo que eles estão adquiridos. Essa lei vigiu de 18 de 7 de 2017 até 15 de outubro de 2020, quando foi novamente alterado o inciso 3 do artigo 13 da Lei 13.296 de 2008. E essa modificação que está causando um monte de dúvida em relação às pessoas com deficiência física. Essa lei, na realidade, ela não foi feita especificamente em relação ao PCD. O seu objetivo principal é um ajuste fiscal e para proceder ao equilíbrio das contas públicas. Tanto que nela houve a extinção de várias entidades descentralizadas, permitiu-se a venda de bens imóveis, modificou um monte de critérios. Então, em linhas gerais, o que o governador quis fazer? É como se houvesse um cofre com duas portas. Ele quis fechar a porta aonde sai o dinheiro e enlarguecer a porta que entra o dinheiro, a fim de proceder ao equilíbrio do ajuste fiscal em decorrência dessa pandemia, aonde o governador diz que com essa adoção dessas medidas representará uma economia em torno de 7 bilhões de reais ao Estado. O inciso 3 da Lei 13.296 de 2008 passou a ter a seguinte redação. Bom, a Lei Estadual Bandeirantes, número 17.293, de 15 de outubro de 2020, alterou o inciso 3 do artigo 13 da Lei Estadual número 13.296 de 2008, que passou a ter o teor seguinte: é isenta do IPVA a propriedade, inciso 3, de um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual. Ou seja, para os condutores, os deficientes condutores. Então, para ficar mais fácil a identificação, esse dispositivo de lei é o que está em azul. E essa mesma lei também inseriu o artigo 13A, de teor seguinte. 13A. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, isenção de IPVA para um único veículo de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental, intelectual severa ou profunda ou autista, que impossibilite a condução do veículo. Ou seja, esse texto que está grifado, está destacado na cor roxa clara ou rosa, como vocês preferirem, se refere às isenções, ou seja, a isenção do IPVA para os deficientes não condutores. Para isso, ele institui algumas obrigações quanto aos não condutores, que vem no parágrafo 1º, que ele fala: o veículo objeto da isenção deverá ser 1. Conduzido por condutor autorizado pelo beneficiário ou por seu tutor ou curador. O inciso 2 foi vetado. O 3, o veículo deve ser vistoriado anualmente pelo Detran na forma disposta em regulamento. Ou seja, vai ter um regulamento que vai falar como será feita essa vistoria. Parágrafo 2º. Para fins do item 1º do parágrafo 1º deste artigo, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria de Fazenda e Planejamento,
Poderão ser indicados até 3 condutores autorizados, sendo permitida a sua substituição. E o parágrafo 3º fala que, detectada a fraude na obtenção da isenção, o valor do imposto com os acréscimos legais relativo a todos os exercícios isentados será cobrado do beneficiário ou da pessoa que tenha apresentado declaração falsa em qualquer documento utilizado no processo de concessão do benefício. E as isenções concedidas, especialmente aquelas que forem objeto de denúncia de fraude, serão auditadas na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Nesse texto, o que está grifado em amarelo foram as adoções de medidas que a Administração Pública do Estado de São Paulo inseriu para evitar a fraude. Em suma, em resumo, oficialmente, antes não havia previsão na lei, apenas em uma determinada portaria, que deve estar agora, o veículo, deve ser indicado o condutor do veículo, no máximo até 3, ou seu tutor ou seu curador. Tutor é até a pessoa 18 anos de idade. Curador quando tiver mais do que 18 e for inapto para reger os atos da sua vida civil. E anualmente ele deve apresentar esse veículo para ser inspecionado. Como assim inspecionado? Para verificar se tinha alguma adaptação, se foi posto o pomo, se continua com o pomo, se houve a inserção do acelerador na perna esquerda. Então, para saber se realmente estão sendo feitas as necessárias manutenção e estão sendo preservadas. No caso também de falecimento de eventual beneficiário, para saber se foi feito o inventário, se não foi feito o inventário, se realmente o benefício está sendo utilizado por quem realmente dele precise. E com referência às pessoas que já possuíam veículos, tem o parágrafo 5º, que fala o seguinte: o proprietário do veículo adquirido anteriormente à publicação desta lei, com benefício de isenção do IPVA, deverá, para manutenção do benefício, efetuar o recadastramento do veículo para atendimento ao disposto no parágrafo 1º e 2º deste artigo. Qual seja? O parágrafo 1º para verificar se, eventualmente, ainda as pessoas indicadas como condutores estão nessas condições. E se o veículo ainda está devidamente adaptado tal como deveria ser. Então, de fácil identificação no texto. O último texto, o que tiver em azul, se refere aos beneficiários, aos deficientes condutores. O texto que tiver marcado em roxo claro ou rosa, como bem queiram, é destinado para os deficientes não condutores. O que tiver em amarelo no texto são as medidas que o governo adotou para prevenir as fraudes. O que tiver em vermelho se aplica para os beneficiários, os deficientes que já possuem carro antes da edição, da vigência desta lei. Então está claro, o Estado somente quer se acautelar. Não houve a retirada de nenhum direito de pessoas com PCD. Então, os deficientes que efetivamente preenchem os requisitos legais estão com seu direito assegurado. Não se modificou absolutamente nada. Tudo continua como antes. Apenas o Estado, verificando a existência de muita fraude incidente sobre a isenção do IPVA para os PCDs, está apenas se acautelando. Lembrando, se constatar uma eventual fraude, a pessoa terá revogado esse benefício e tudo que ele deixou de pagar será cobrado de uma única vez, sem prejuízo de uma eventual condenação, um eventual processo criminal, se houve apresentação de documentos falsos. Lembrando que foi instituída uma inspeção anual nos veículos. Como isso será feito? Está falando que será feito por intermédio de
provimento, portaria que será instaurado, apurado pelo Detran. Então, somente daqui a um ano que a gente vai constatar isso, porque a lei começou agora, os veículos que eventualmente foram adquiridos, os benefícios que foram adquiridos, os benefícios que foram concedidos, o carro adquirido posterior a essa data, conta-se um ano, até um ano ele tem que fazer essa inspeção. Agora, com referência às pessoas que já possuíam o carro, o parâmetro, o marco inicial, será a vigência dessa lei, 15 de outubro de 2020. Ou seja, quem adquiriu o carro antes terá que cadastrar esse veículo em um cadastro próprio do Detran, que também será aberto, e até 15 de outubro de 2021 deverá submetê-lo à perícia. Se não fizer isso, o benefício será cancelado. E se eventualmente houver decretado a fraude, será apurado pela Secretaria de Planejamento. Evidentemente, será muito difícil ou praticamente impossível a concessão de um novo benefício em cima disso. Então tenham muito cuidado, porque a responsabilidade criminal é tremenda. Além de pagar tudo que deixou de recolher, ainda sofrerá o respectivo processo crime. Então, as pessoas com deficiência, os PCDs, que efetivamente preenchem os requisitos legais e necessitem dessa isenção, nada mudou. Tudo continua igual. Podem ficar sossegados. Bom, eu espero que eu tenha respondido, atendido à expectativa. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhem, deem um like, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus e muito obrigado.